Eu vou falar nessa noite sobre uma mensagem que tem a ver com os rumos que deseja a nossa denominação, a Comissão Batista Independente. O alvo da CIB para os próximos anos, até 2020, Projeto Brasil 2020, é que a Igreja Batista Independente seja uma igreja, uma opção para os brasileiros, ou seja, uma opção de igreja para os brasileiros. Uma pergunta que um professor sempre fazia para a gente era: se a tua igreja fecha as portas e sai da comunidade em que ela está inserida, será que os vizinhos, ou seja, a vizinhança, sentiria falta da igreja ou soltaria fogos? Eu disse algumas vezes, brinco que o islamismo tem um xiita, o cristianismo tem um chatos. E às vezes a gente é meio chato, às vezes, porque a gente não sabe o que é ser cristão. Eu descobri que é possível viver a graça diante de Deus sem perder a graça da comunidade. E é sobre isso que eu vou falar. Depois de olhar as narrativas do Evangelho de Atos, do texto de Atos, que conta a história do começo da igreja e mostra um pouquinho, ela traz ali uma caricatura de como era a igreja. Se tiver judeu aqui, me perdoe, mas eu não consigo chamar outro nome de igreja primitiva, porque parece ser uma ofensa para os judeus. Não acha que a igreja primitiva é ali, é bem antes. Talvez depois de Abraão, Gênesis 12, mas a igreja cristã, principalmente a gente, embora às vezes a teologia ela seja uma coxa de retalho, muitas repartições, muitas visões diferentes, mas uma boa parte acredita que a igreja primitiva começa em Atos 2, que Jesus coloca os apóstolos. Isso não é difícil de compreender. A gente está falando da igreja a partir de Jesus Cristo. A igreja começa com Pedro, com Paulo, com aquela turma ali. Amém? E ali você observando, você vai perceber algumas características. Eu acho que se a gente deseja de fato ser uma igreja opção para os brasileiros, uma igreja opção para os curitibanos, basta a gente dar uma olhada para aquelas narrativas e perceber que há informações relevantes ainda para o nosso dia, ainda que seja escrita em uma época tão remota ou distante da nossa época. Amém? Vamos dar uma olhadinha para isso. Não precisa abrir tua Bíblia por enquanto. Deus sempre preocupou com algumas orientações. E a palavra de Deus é Deus interagindo com o seu povo. E quando Deus tira o seu povo do Egito e ao chegar no Sinai, Deus mostra para o povo as leis, e essas leis tinham 3 dimensões, porque falava de ética, falava da religião e falava da política. Na parte da religião, ensinando o povo como adorar, na parte da ética, ensinando o comportamento, e na parte da política, ensinando a liderança. Então a lei tem essas 3 conotações, essas 3 dimensões. Como ser adorado na dimensão religiosa, como viver em sociedade, a parte ética, e como se organizar como sociedade, como Estado, como governo, na parte política. Se você observar na igreja, Jesus repetindo alguns ensinamentos, ali inspirando o Lucas, acredito que seja ele de fato quem escreveu Atos. Então ele vem também trazer algumas orientações parecidas. Talvez eu não fale da parte política, mas fale um pouquinho da parte de ética e fale um pouquinho da parte religiosa. Para começo de bate-papo, eu acredito que a Igreja Batista Independente será uma opção de igreja para os brasileiros. Quando? Os brasileiros perceberem que não somos levados pelo vento. E, contrário, mas perseveramos na doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42. Então tem muita gente que não sabe o que quer. Não sei se você já ouviu uma expressão chamada banda voou. Pô, você tá com aquela mina lá, doida, e ó pai, ó, é banda voou, cai fora. Não rola. Então assim, banda voou, o que é uma menina banda voou? É uma menina que fica com qualquer um, o povo tá ali, entendeu? Porque é tipo assim, menina que não tem preferência. Qualquer coisa serve e nada tá bom ao mesmo tempo.
Então a banda voou. E tem muita gente assim, na ansiedade, na loucura de querer ver a igreja crescer, tem muita gente fazendo doideira, tem muita gente abrindo mão de princípios, trocando as coisas, porque na ansiedade de ter uma igreja que seja referência para a cidade, sem preocupar com a qualidade. Também não acho que a gente tem que ficar aquela coisinha pequena também, não. Desculpando, não é isso. Tem tipo assim, é melhor ter pouco do que você crescer sem qualidade. Mas também a igreja pequenininha também não tem qualidade. Não estou defendendo isso, não. Eu acho legal crescer, mas crescer com qualidade. Amém? E a igreja que vai ser uma opção de igreja para os brasileiros. Acho que o perfil de uma igreja atrativa é quando os brasileiros perceberem que você é diferente da sociedade louca que não sabe o que quer. Se você não precisa gastar muito a tua mente, você vai perceber que antigamente o cara aposentava facilmente no mesmo emprego. 30 anos no mesmo emprego. Hoje o cara não consegue ficar um ano no mesmo emprego, é muito tédio. É meio que contemporâneo essa doença na alma, essa ansiedade, essa loucura, nada está bom, lugar nenhum está bom. Nós vivemos numa época chamada pelos sociólogos, a época do descartável. Pessoas, relacionamentos não são tão duradouros mais. Casamento é descartável, com a ideia do é bom enquanto dura, mentira de Satanás. Mas Deus nos chama para ser uma igreja atrativa. E se você quer ser uma opção, a igreja não pode ser igual aos brasileiros, correndo atrás de tudo, loucura. Fica na tua, permaneça firme no teu propósito. Outra coisa, os brasileiros, quando eles perceberem que somos um, na comunhão e no partir do pão. Permita criar uma expressão, quando a gente aprender a viver a arte da mesabilidade, a habilidade de sentar na mesa com o próximo, e que a pizza não vale mais que a comunhão. O que vale não é a pizza, mas o estar junto. Acho que é essa a ideia da igreja. Quando os brasileiros perceberem que pessoas valem mais que coisas, quando pessoas conseguem sentar na mesa e não terceirizar a função que Deus nos deu. Eu brinco com a minha irmã é psicóloga, eu falo com ela que a profissão dela é legal, ela está com a bola toda, porque a sociedade atual não consegue escutar ninguém, e porque eu não tenho ninguém para me escutar, porque a única coisa que o psicólogo vai fazer é escutar você, e aí você tem que pagar alguém para te escutar. Brincadeira, psicólogos. Mas é quase isso. O psicólogo é para substituir a pessoa que eu não tenho do lado. Com todo respeito, Deus levanta isso porque a igreja não entendeu. Mas se a igreja entendesse essa arte da mesabilidade de sentar, de ser um como Deus nos chamou para ser um, e que as diferenças, eu não vou nem dizer denominacionais, eu vou dizer dentro da nossa denominação, é uma vergonha quando nós não temos a capacidade de cessar uma atividade e sentar junto com a nossa igreja co-irmã, achando que a gente não precisa dela. É uma vergonha a gente usar o nome da nossa denominação sério durante 100 anos, e quando a denominação convida para estar junto, eu não preciso da denominação. Mas eu penso que talvez a denominação precisa de você. Não há motivo para ficar de fora. E Deus nos chama para estar juntos. Só existe nossa denominação no Brasil porque alguém mobilizou, alguém se juntou um dia na Suécia para mandar alguém para cá. Provavelmente não foi uma igreja só. E se a gente não mobilizar, juntar com outros, para enviar outros, eu acho que a gente vai cessar o que alguém começou lá no passado. E Deus nos chama para ser um só povo, com essa capacidade de sentar na mesa e dividir o nosso tempo que é tão corrido, que é tão louco, mas que não vai levar a gente para lugar nenhum e coisa nenhuma, mas muitas vezes nós não somos capazes de olhar para o próximo por conta do nosso tempo, nem sequer de fazer uma ligação. Hoje eu não estou como igreja atual, pastoreando jovens, mas já tive, antes de estar na MOB em tempo integral, estar em uma igreja, e me recordo uma experiência bacana quando eu liguei para uma jovem da nossa igreja,
E eu sabia que ela abria a loja às 8 horas da manhã. Eu liguei para ela simplesmente desejando um dia abençoado e que todos que entrassem naquela loja sentissem uma paz e que ela tivesse paciência e a sabedoria de Deus para tratar bem as pessoas. E ela tomou um susto porque ela fazia parte da diretoria. Falou assim, mas é só isso que está falando? Porque a gente só ligava para pedir um favor, ajeitar uma programação, falar uma coisa. E a gente aprendeu que quando a gente não liga para nada, isso marca as pessoas. E até hoje, depois de muitos anos, ela lembra dessa história. O dia que eu liguei simplesmente para desejar um bom dia. Eu acho que é isso que falta, a gente parar um dia a nossa agenda e esquecer algumas programações nossas e dedicar a alguém. Talvez um filho, a esposa, a família, alguma coisa nesse sentido, a igreja, a congregação que precisa, a missionária que precisa. Em agosto viajamos para o Peru com quase 10 jovens. Quando nós chegamos lá com pouco dinheiro, a gente viu a missionária, há 16 anos no Peru, pastora Nilzete, nunca tinha ido em Machu Picchu. A gente resolveu pagar para a missionária Nilzete. E quando ela foi lá, acho que ela não desfrutou quase nada de Machu Picchu, porque ela só ficava com o olho fechado, falando em língua e dando glória a Deus. E muitas vezes a gente fala, se eu tivesse tanto, eu ofertaria mais, eu participaria mais. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e o cara falou assim, se eu pudesse te dar um carro, eu te daria. Eu falei, mentira, cabeção. Tu pode me dar uma camiseta, tu nunca me deu. Aí ele falou, é verdade, retiro. Então não preocupa com muita coisa, faça um pouco pelo teu próximo. Uma atitude pequena. De vez em quando aquele dá uns presentes para a menina que vai uma vez por semana limpar a nossa casa e ela falta chorar. Coisas pequenas, não estou falando coisa grande. E a gente passa batido. O dia que a igreja vê a gente, o brasileiro vê a igreja preocupando com o próximo, não egoísta, achando que é dona do tempo e que só tem tempo para si, para o seu nariz. O dia que ela vê que você preocupa com o próximo, ela vai ver que você está numa igreja que é uma opção para ela, é uma igreja atraente. Pense nisso. Acredito que a Igreja Batista Dependente será uma opção de igreja para os brasileiros. Quando? Quando eles perceberem a nossa reverência. Ou seja, aquilo que a Bíblia chama de temor do Senhor, que está em Atos 2:43. A igreja, ela tinha temor, existe a palavra temor, tremor de medo, mas há temor de respeito e reverência. E quando elas perceberem que nós levamos a nossa religiosidade, não vejo problema com essa expressão, mas nós levamos a nossa fé a sério, elas vão perceber que a gente não é uma religião qualquer, é uma religião comprometida. E quando ela vê que você leva Deus a sério, ela vai ver que você tem um ambiente que é uma opção para ela. Me gosta muito a música do Metal Nobre, quando o TJ lá, o vocalista canta para a menina. Se o meu Deus não serve para você, você não serve para mim. E eu acho que o mundo vai perceber mais ou menos essa ideia. Não é tudo que serve para a gente. E quem é radical não segue onda. Lembra daqueles 3 caras que não tiveram medo de encarar a fornalha? Os nomes... Sadraque, Mesaque, o nome deles antes, hebraico, o nome santo, Misael. Aqui é Bíblia pura, glória a Deus. Quando esses 3 caras, eles entendiam o seguinte, eu não abro mão de Deus. Tenho temor de Deus. Eu sei, em outras expressões, não foi essa turma que disse isso, mas fala mais ou menos assim. Claro, estou parafraseando, tá? Quem falou isso foi outra pessoa. Eu sei em quem tenho crido. Eles sabiam em quem eles acreditavam. Mas falava assim, se Deus não livrar, não tem problema, vamos para lá. Não tem problema, estou com Deus. Não abre mão de Deus. Quem é radical não abre mão. E se os brasileiros perceberem que aqui é uma comunidade de crente radical, eles vão ver que aqui é uma opção de igreja para eles. Aqui tem uma galera que leva Deus a sério. É isso que eu preciso. Mais um. Acredito que a Igreja Batista Dependente será uma opção de igreja para os brasileiros. Quando? Quando eles perceberem o sobrenatural, sinais e maravilhas, o mesmo versículo 43 de Atos 2. Quando eles perceberem sinais e maravilhas acontecendo. Não estou falando desses enganos de televisão aí, de milagre todos os dias, não. Se é milagre todo dia, deixou de ser milagre, é rotina. Então, eu estou falando de milagre, coisa séria que acontece. De vez em quando você percebe o sobrenatural. Para mim, o maior sobrenatural não é uma pessoa ser curada do câncer. Mas ela não abrir mão de Deus mesmo quando ela não é curada.
Para mim essa é a máxima da máxima. É uma pessoa, mesmo que humilhada, ela não abre mão de Deus. Mesmo que ela morre apedrada, como Estevão morreu. Mas não abre mão de Deus. Para mim essa é a máxima. Essa é a máxima. Mas eu acredito em um Deus que faz sobrenatural. Isso não me impede de acreditar no sobrenatural de Deus. E quando os brasileiros perceberem que aqui há gente que vive o sobrenatural, muito mais que uma fé milagreira, uma fé em benefício próprio, mas uma fé que vai além, que transcende a capacidade de imaginação do ser humano. É inexplicável como essa pessoa consegue viver tudo isso e não abrir mão de Jesus. Mesmo que o mundo diz aí, pede para sair, vai, pede para sair, você, eu não saio. Amém? Vai pedir para sair? Você não vai sair. É mais ou menos isso. A Igreja Batista Independente, a nossa igreja, a Igreja Batista Independente aqui na Fazendinha, vai ser uma opção para essa comunidade quando eles perceberem que há solidariedade na igreja. Quando eles perceberem que aqui é uma igreja que preocupe com o evangelho integral, com o evangelho todo. Que não apenas preocupa com o dinheiro do povo, mas ajuda o pobre, ajuda os necessitados. Que ajuda as viúvas, que ajuda os órfãos, que ajude os que precisam de ajuda. Tem muita gente precisando. E quando a comunidade de Deus abrir os olhos para essas pessoas, parar de adorar a Deus com os olhos fechados na igreja, aquela coisa, porque com os olhos fechados você não vê a cor da roupa do teu irmão, e que ele está branco de fome talvez, e que ele está com uma dívida por falta de uma orientação, uma educação financeira, algo assim. E porque você adora com os olhos fechados, você não percebe ele, e aí você vai embora e não percebeu a necessidade do irmão ou da comunidade, porque lá você só fica aleluia, é mistério, é olho fechado e não vê o próximo. Mas o dia que a igreja passar a adorar a Deus com os olhos abertos, vão ver a necessidade do próximo e vai adorar a Deus servindo o próximo, porque a adoração é serviço, é diaconia, é isso, é servir o próximo, é muito mais que cantar com os olhos fechados. É cantar com os olhos abertos, percebendo a necessidade dos que precisam. E quando a comunidade de Curitiba perceber aqui uma comunidade que percebe os pobres, eles vão ver que tem uma igreja que pensa no próximo e não pensa só nos irmãos da fé e que ajuda, e faz diferença, influencia na política, influencia nas artes, influencia na música, no teatro, na educação, na saúde, por aí vai. Os brasileiros vão perceber uma igreja, opção de igreja para eles, quando eles perceberem que a igreja é casa nossa, e como diz Atos 2,46, todos os dias nós estamos aqui juntos, unidos. Se está todo mundo junto aqui é porque tem alguma coisa boa. E quando os brasileiros perceberem que aqui tem gente todo dia, como eles estavam lá todos os dias, unânime no templo, ali no pátio do templo, louvando ao Senhor em comunhão, os brasileiros vão ver que aqui tem alguma coisa boa. Se você está aqui todos os dias, alguém que passa lá na frente vai ver você chegando. E vão desejar ver o que tem aqui dentro. Eu acho que é isso. E é dessa forma que a gente consegue construir uma igreja atrativa. É dessa forma que a gente vai construir uma igreja que seja opção de igreja para os brasileiros. É muito mais que falando de números, falando de coisas, na força, e não é bem por aí. É simples, é na prática. É sendo igreja, seja de uma maneira natural. Enquanto você não voltar para a palavra de Deus e deixar Deus soprar um vento novo na tua vida, porque o vento sopra onde quer e te dá uma direção como igreja, você não vai ser essa igreja opção de brasileiros. Não tente crescer a igreja do jeito, não tente, Jéssica, crescer o jovem com festinha. Eu sou apaixonado por festinha, mas não é isso que vai segurar a galera na igreja. E a proposta dessa palavra, de fazer você acreditar que é possível ser uma igreja que seja a opção de igreja para a nossa comunidade. Eu estou aqui terminando dizendo que é possível. Lutemos pela nossa fé evangélica, para fazer parte dessa igreja atrativa, para desenvolver na nossa igreja as marcas de uma igreja atrativa. O perfil de uma igreja atrativa, o perfil de uma igreja opção para os brasileiros. Eu quero só orar com você. Fecha os seus olhos. A gente falando no atacado, falando no todo, porque a gente é limitado, mas o Espírito Santo trabalha no varejo.
Ele alcança onde eu não alcanço. Mas que fique, eu sei que você não vai conseguir guardar todos os tópicos, todas as citações. Mas se você pudesse guardar pelo menos uma coisa, eu gostaria que você guardasse que há um jeito diferente de ser igreja. Não basta ser igreja. Não basta carregar a nomenclatura de igreja. Existe um jeito de ser igreja. E é isso que nós desejamos. O jeito de Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, porque o Espírito Santo tem nos incomodado com o jeito que a gente vem vivendo de ser igreja, e a nossa comunidade cristã, ela carrega algumas enfermidades, mas nós acreditamos na cura e que há um Deus que acredita em nós, porque não há plano B, o plano é A, o plano é a igreja. E o Senhor não vai levantar outra igreja, a igreja é essa, porque o Senhor não tem outro plano, o plano é este. E que o Senhor nos ajude a voltar a ser igreja, a olhar para a igreja dos apóstolos e saber que é claro que não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que carregava a essência de ser igreja. Essas características e tantas outras que poderíamos extrair dessas narrativas. Mas nós acreditamos que já é o suficiente para a gente pensar no modo especial de ser igreja. E assim contagiar a nossa comunidade, a nossa sociedade, os nossos colegas de faculdades, de trabalho, da escola, de bairro, familiares, onde quer que seja. E eu te peço, não porque somos fortes por méritos pessoais, mas porque a tua graça é derramada sobre nós e ela nos permite viver a graça de ser igreja, esse favor imerecido, essa capacidade imerecida por nós, mas porque o Senhor sabe que nós precisamos ser igreja e o Senhor nos ajuda a ser igreja. Pelo amor de Jesus, nos ensina a ser igreja. Abençoe cada um, cada criança, do menor ao maior. Tome a tua liderança, o pastor Jorge, pastor Jefferson, seus familiares, cada um é em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Gostei de vocês, muita saudade. Ore por nós. Muito obrigado, pastor, mais uma vez, foi um prazer conhecê-lo. Que Deus abençoe sempre no ministério.